Apocalipse capítulo 1, meus irmãos. A gente vai dar continuidade à exposição. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui nós já temos o destinatário do livro de Apocalipse. Observe, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. O que é o destinatário? É para quem a mensagem é destinada. O destinatário do livro de Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia, Sardes e Filadélfia. E detalhe, João também diz, as 7 igrejas. Aqui nós temos a primeira menção do número 7. Né? O número 7 no livro de Apocalipse significa perfeição, completude. O que é completude? Qualidade daquilo que é completo, pleno. O que ele fala 7 igrejas? Fala da totalidade da igreja. Né? A ideia aqui é que a mensagem de Apocalipse é para todas as igrejas de todas as eras, apesar de ela ter sido enviada a 7 igrejas da Ásia. Por isso o número 7 para se referir à igreja. Também não é por acaso. Ele poderia ter enviado 8, 9, mas foi 7, para nos revelar também que nenhuma igreja está excluída, a totalidade, a completude, né? Nenhum crente, nenhum salvo está de fora. Essa mensagem é para todos. A mensagem não se limita aos cristãos do primeiro século, mas ela também é para nós hoje. Aí ele continua. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Olha o que ele diz. Graça e paz seja convosco. O que é esse graça e paz? É a saudação comum entre os cristãos do primeiro século. Né? Era comum que um cristão saudasse o outro com graça e paz. E por que graça e paz? Primeiro, graça. Por que graça? Porque pela graça fomos salvos, não é isso que Paulo diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, primeiro, graça. Pela graça nós somos salvos. Há muitos crentes ainda hoje que insistem em confiar nas suas obras para obterem a salvação. Eu vou para o céu porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou subindo o monte, eu estou me sacrificando. Não, é pela graça. Pela graça sois salvos. Okay? O que é graça? Favor imerecido. Okay? Todos nós sabemos disso, né? Graça, favor imerecido. Mas deixa eu te dar uma ilustração do que é graça. Imagine você saindo de casa cedo para trabalhar. Você deixa a sua família em casa, você sai para obter sustento. Um homem invade a sua casa enquanto você está fora, trabalhando. Ele entra na tua casa, rouba os teus bens, machuca a tua família, fere teus filhos e vai embora. Você chega na tua casa, encontra a tua casa devastada, teus bens roubados, tua filha, tua família ferida. Qual sentimento você teria nesse momento? Imagina, sentimento, você vendo a tua casa devastada, coisas quebradas, bens roubados e a tua família machucada, ferida. Não ia vir em você um sentimento de raiva, de fúria, de ódio, de vingança. Quem foi esse homem que fez essa atrocidade? Eu quero pegar esse homem, eu quero levar ele para o tribunal, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Não seria comum que a gente tivesse esse sentimento? Sabe o que é graça? Ao invés de você dar o mal para a pessoa que ela merece, você dá o bem. Imagina isso. O que é graça? Escuta isso. É o oposto daquilo que seria o natural. Em vez de retribuir o mal com o mal, você decide não dar àquela pessoa o castigo que ela merece. Em vez disso, você decide fazer o bem a ela. Agora me diz uma coisa. Você seria capaz de fazer isso por alguém? Vamos ser sinceros. Você está falando, é verdade, eu tenho que fazer. Você seria capaz de fazer isso? Eu seria capaz de fazer isso? De forma nenhuma. Mas foi exatamente isso que o nosso Deus fez conosco, meu irmão. Tá entendendo o que é graça? A gente fala da graça da boca para fora, não tem noção do que é graça. Graça é isso. Você não seria capaz de oferecer graça para alguém. Imagina esse sentimento de vingança, de ódio. Fala, não vou, não. E aí, vai fazer nada com o rapaz? Não, tá perdoado. Ao invés de eu fazer o mal, porque perdão é uma coisa, tá perdoado, vai você para lá e eu para cá. Não, além de dar o perdão,
Eu vou oferecer todo tipo de bem a você. O que você precisa? Cuidados médicos, você precisa de comida, vestimento, eu vou dar tudo que você precisa. Isso é o que Deus fez conosco. Está entendendo o que é graça agora? Ele não apenas perdoou você, está perdoado, mas você para o teu canto e eu para o meu. Não, ele nos perdoou, mas ele ainda concede todo tipo de bênção para nós. Ele nos dá ar para respirar, ele nos dá comida. Tu acha que a gente merecia comida para comer, meu amigo? Tu acha que a própria natureza, tem um puritano chamado Lewis Bailey, ele falou assim: por causa do pecado do homem, a natureza ela geme, a criação está em um estado de oscilação, ela geme como dores de parto, ansiando o dia da redenção. A natureza não tem prazer de servir o homem, meu amigo. É isso que a Bíblia está dizendo. O puritano Lewis Bailey diz: não é com prazer que o sol brilha sobre você. Por causa do teu pecado, a natureza está em um estado de oscilação, em degradação. A natureza não tem prazer em servir o homem. Se o alimento pudesse dizer, se a comida que a gente come pudesse falar, ela diria: Senhor, eu tenho que nutrir um patife como este. O sol diria: Senhor, eu tenho que dar meu calor, a minha luz, para que esses homens blasfemem contra ti. Os puritanos diziam isso. Não é com prazer que o sol brilha sobre nós. Não é com alegria que a natureza dá o seu alimento para conosco. Era isso que a gente merecia. Mas Deus, movido de compaixão, misericórdia e amor, nos concede graça. Porque você fala assim: que isso, Marcos, isso é muito pesado. Eu não fiz nada de errado. Como que não, meu? Desde o dia que você nasceu, você peca contra Deus. Não é que você pecou ontem. Não é que você pecou mês passado. Não é que você pecou ano passado. Não. A gente tem pecado contra Deus desde o dia que a gente nasceu. Davi fala: desde o ventre eu fui concebido em pecado. Tem noção do que é isso? Em pensamento, a gente está ofendendo a santidade de Deus. Com intenção do coração, porque você fala: mas eu faço tanta coisa boa. Você pode fazer coisa boa, mas com uma intenção errada. Pronto, está ofendendo a santidade de Deus. Que isso, mas eu fiz tantas coisas boas, ajudei tanta gente, mas com a intenção errada, com vaidade, com orgulho. Não é isso que Charles Spurgeon diz? Spurgeon vai dizer: há pecado em nossa santidade, há incredulidade em nossa fé, há ódio no nosso amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Até as melhores ações do homem é manchada pelo pecado. Imagina isso. Até as nossas melhores ações é manchada pelo pecado. Tem vaidade, tem orgulho. Perfeito? Então isso é graça. É isso que Deus fez conosco. Nós transgredimos a lei dele, nós ofendemos a santidade dele, nós provocamos a ira dele, ao invés dele nos dar aquilo que nós merecemos, o castigo, a punição, a ira. Não, ele nos perdoa e nos dá todo tipo de bem. Meu amigo, imagina isso. Ele vai nos levar para morar com ele. Você pegaria esse homem que fez essa atrocidade para morar com você, meu amigo? Você vai querer esse homem do teu lado? Deus vai pegar a gente e colocar a gente lá do ladinho dele, no paraíso. Meu Deus. Isso é graça. Um amor incondicional que vai além de toda expectativa e lógica humana. Aí vamos prosseguir. Versículo 4, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Essa é a saudação dos cristãos. Graça e paz. Além de graça, eles também saudavam uns aos outros com paz. Por que paz? A paz é aquilo que provém da graça recebida. Vê que nada na Bíblia é por acaso. Eles poderiam saudar uns aos outros com paz e graça. Não, mas eles falam graça e paz. Primeiro vem a graça. E a paz é aquilo que provém da graça recebida. É por causa da graça que nós recebemos a paz com Deus e a paz de Deus. Vamos entender isso. A paz com Deus e a paz de Deus. Primeiro, paz com Deus é a reconciliação com Deus. Sabia que antes da conversão você não tinha paz com Deus? Você estava em guerra contra Deus. Você estava debaixo da ira de Deus. Você era inimigo de Deus. Mas com a conversão, nós somos reconciliados com Deus. Cristo veio promover o ministério da reconciliação. De inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus. Então, paz com Deus fala isso, a reconciliação com Deus. Não estamos mais em guerra contra Deus, mas estamos em paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Não somos mais objetos de ira,
mas agora somos objetos do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. Então, paz com Deus e segundo, paz de Deus, que é a paz de espírito, é a paz interior. É o que Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa é a paz de espírito. No meio da adversidade, no meio das crises, você pode repousar em Deus, descansar em Deus, confiar em Deus. Então eles escolheram esses dois termos, graça e paz, para saudar uns aos outros. E por quê? Graça e paz para saudar uns aos outros. Para eles sempre lembrarem que eles foram alcançados pela graça. Toda vez que um cristão se encontrar com outro cristão, graça e paz. Para que eles nunca se esquecessem, nós fomos alcançados pela graça. Se nós estamos servindo a Deus hoje, se hoje nós estamos no caminho do Senhor, é por causa da graça. Se nós vamos herdar a vida eterna, é por causa da graça. Então é para eles sempre se lembrarem de que foram alcançados pela graça. E por conta disso, podem desfrutar de paz. Paz com Deus e paz de Deus. Essa saudação não é um mero formalismo, mas é uma recordação constante da nova condição de vida concedida em Cristo. Olha que coisa linda. Talvez você diga, graça e paz, meu irmão, mas não tinha noção do que significava isso, né? Então é isso, quando os cristãos falavam graça e paz, eles anunciavam em poucas palavras o cerne da fé cristã, né? Que Deus graciosamente perdoa e salva pecadores e nos concede a paz que excede todo entendimento. Então é isso, os salvos eles gozam da graça e da paz de Deus. Aí vamos prosseguir. Versículo 4. Graça e paz seja convosco, da parte daquele... Olha que interessante que vai dizer. Graça e paz seja convosco, da parte daquele... Essa graça e paz não vem de João, vem daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? O Deus Todo-Poderoso. Ou seja, essa graça e paz procede de Deus. Por que João se refere a Deus como aquele que é, que era e que há de vir? Nessa expressão nós temos 3 tempos verbais. Presente, aquele que é. Passado, aquele que era. E futuro, aquele que há de vir. O que isso significa? Primeiro, é um termo para se referir à soberania de Deus. O nosso Deus é aquele que governa no presente, governou no passado e governará no futuro. Ele é o Deus soberano. Segundo, remete à eternidade de Deus. Ele é o Deus que está conosco no presente, esteve no passado e estará também no futuro. É o Deus eterno. E terceiro, a imutabilidade de Deus. É o Deus que não muda. É o Deus que cumpre a sua promessa no presente. Cumpriu no passado com nossos pais, cumprirá no futuro, é o Deus imutável. Então quando ele diz, aquele que é, que era, que há de vir, fala da soberania de Deus, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus. O salmista diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Por isso João se refere a Deus como aquele que é, que era e que há de vir. Que coisa maravilhosa, hein? Aí ele continua. E dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos aqui se refere à plenitude do Espírito de Deus. Quando ele fala 7 espíritos, não quer falar de vários espíritos, né? 7 espíritos, existem vários espíritos, não. Mas significa totalidade. Lembra do número 7? A perfeição, a completude. 7 espíritos, fala da totalidade, do poder e da presença do Espírito Santo, meu amigo. O que João está ensinando é que essa graça e paz que o salvo desfruta procede tanto do Pai, quanto do Espírito, como também do Filho. Olha o versículo 5. Olha lá, ó. Versículo 5 vai dizer, e da parte de Jesus Cristo. Olha lá. Então a graça e a paz dos santos procede do Pai, do Filho e do Espírito. Está entendendo? O que ele quer mostrar ao falar isso? A obra da salvação é uma obra trinitária. Ela envolve a trindade, ela envolve o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito regenera. O Pai elabora o plano de salvação, o Filho executa esse plano morrendo na cruz e o Espírito aplica essa salvação em nós. É uma obra que envolve a trindade. A graça e paz que os salvos desfrutam procede do Pai, do Filho e do Espírito. Por
Por isso que ele menciona aqui o Pai, o Filho e o Espírito. Aí vamos prosseguir, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Olha que interessante. Ele vai dizer que Jesus é a fiel testemunha, aquele que cumpriu fielmente o seu chamado, o seu propósito, a sua missão, a sua obra. Fiel testemunha. Esse termo também realça a veracidade do testemunho de Cristo, né? Cristo é aquele que testemunhou fielmente de Deus e do reino de Deus. Ele foi a fiel testemunha. Por que fiel testemunha? Porque o testemunho de Cristo não foi um testemunho fragmentado, distorcido, mas o testemunho de Cristo foi fidedigno, completo. Por isso ele é a fiel testemunha. E segundo, ainda no versículo 5, olha lá, além de fiel testemunha, ele também se refere a Jesus como o primogênito dentre os mortos. Olha que interessante. O primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. A ideia é mais ou menos assim, ó. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também um dia ressuscitaremos. Cristo foi o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro. Mas não tiveram outros que ressuscitaram? Lázaro, por exemplo, ressuscitou. Mas a diferença é o quê? Eles ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ele venceu a morte. E aqueles que estão em Cristo também um dia ressuscitarão para nunca mais morrerem. Então, primeiro, ele é a fiel testemunha. Segundo, primogênito dos mortos. Agora, terceiro, ele vai dizer, e o príncipe dos reis da terra. Ou em outras versões, o soberano dos reis da terra. Observe um detalhe interessante no texto. Ele diz, e um príncipe dos reis da terra? Não. Ele fala, o príncipe dos reis da terra. Perceba o artigo definido o. Ele não fala um príncipe, porque senão seria um de vários. Ah, ele é um príncipe dos reis da terra. Ele é um de vários. Não, ele diz o príncipe. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Ou seja, ele é o principal, ele é o único. Ele não é mais um príncipe, mais um rei. Ele não é mais uma fiel testemunha. Ele não é mais uma verdade. Ele é a verdade, o caminho, a vida. Percebe como a Bíblia, a gente passa desapercebido por muita coisa? Olha lá, o artigo definido o. Eu sou o príncipe dos reis da terra. Ou seja, ele é o maior de todos os príncipes. Ele é o maior de todos os reis. Ele é o maior de todos os governantes. Não há ninguém que se compare a ele. Não há ninguém que se assemelhe a ele. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quem imaginaria que Apocalipse seria tão cristocêntrico, né? Tão cristológico. Olha quanta cristologia aqui, doutrina de Cristo, né? E olha que interessante, esses termos não foram jogados por acaso, não. Existe uma sequência lógica aqui. Primeiro, Cristo vem para ser a fiel testemunha. Depois, ele se torna o primogênito dentre os mortos, ressuscitando ao terceiro dia. E por último, ele é exaltado como o príncipe dos reis da terra. O primeiro título remete à sua encarnação. O segundo título, à sua ressurreição. E o terceiro título, à sua exaltação. Que coisa linda, hein? Fiel testemunha, encarnação. Primogênito dos mortos, ressurreição. E o príncipe dos reis da terra, o soberano dos reis da terra, a exaltação dele. A Bíblia fala, né? Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual, por esse nome, Jesus, o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o poder foi dado a Cristo e o seu reino jamais terá fim. Vamos prosseguir. Ainda no versículo 5, olha o que vai dizer. Aquele que nos amou. Olha isso. Então ele vai dizer, né? Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra,
Não acabou, não. Aí ele vai dizer ainda, ele também é aquele que nos amou. Interessante, né? Por que João se refere a Jesus como aquele que nos amou? Que alguém poderia dizer, João, tem nada demais, João, aquele que nos amou. Teu pai também te ama, tua mãe também te ama, teus filhos também te amam, teu marido te ama, tua esposa te ama, todo mundo ama, Cristo também te ama, não tem nada demais nisso. João diria, você está enganado. O amor de Cristo por nós não se compara a nenhum outro amor, meu irmão. Imagina alguém perguntando a João, João, quem é Cristo para você? João responderia, quem é Cristo para mim? Aquele que me amou. Aquele que me amou. Ele está querendo dizer, ninguém jamais me amou como Cristo. Ninguém jamais amou você como Cristo. Ninguém. O amor dele por nós é um amor incondicional. Por isso que deve ser mencionado, aquele que me amou. Mas João, o que tem de mais? Você não está entendendo, é um amor ágape, é um amor incondicional. Imagina você só ofender uma pessoa pelo resto da sua vida, só ofender, maltratar, ferir. E essa pessoa te amar. Esse é o amor dele por mim. Tudo que eu fiz foi pecar. Eu só pequei. Todo instante, todo momento. E ele retribui como? Com amor. Meu Deus. Amor incondicional. Coisa linda. João nos evangelhos, se tu lembrar, né, ele dizia, quando ele se referia a si mesmo, ele falava o quê? Aquele a quem Jesus ama. Lembra? Quando João se referia a si mesmo nos evangelhos, ele dizia, eu sou aquele a quem Jesus ama. Olha como ele se definia. Quem é você, João? Eu sou aquele que ama Jesus? Não, meu amor por Jesus? Não, eu não amo Jesus como ele me ama. Não, você não está entendendo. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Que é interessante, né? Nesse mundo antropocêntrico, é normal que você dissesse o quê? Não, eu sou aquele que ama Jesus, eu sirvo a Jesus. Você não está entendendo. O que é o meu amor por Jesus? Será que eu amo de verdade Jesus? Não, eu sou aquele a quem Jesus ama. É o amor dele que é enfatizado. É o amor dele por mim que deve ser realçado. Não é o meu amor por ele. Quem sou eu para amar Deus? Meu amor, será que eu amo Deus como ele merece? Não. O que deve ser enfatizado é o amor dele por mim. Ele é aquele que nos amou. Eu sou aquele a quem Jesus ama. O que me define é o amor dele por mim. Por quê, João? Porque se ele não me amasse, quem eu seria? Seria nada. Seria ninguém. O que me define é o amor que ele tem por mim. Aí prosseguindo. Aquele que nos amou, acompanha aí, ó. Aquele que nos amou e em seu sangue. Olha lá. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que ele está querendo dizer aqui? Quando ele fala em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, é uma referência à obra de cruz. A obra que ele realizou por nós na cruz, o sangue que ele derramou por nós. O que João está querendo mostrar? O amor de Cristo por nós é manifestado, demonstrado no seu sacrifício de cruz. É naquela cruz que você vê o amor de Deus, o amor de Cristo sendo manifestado por nós. Como a Bíblia fala, né, por um homem bom alguém poderia ser capaz de morrer, mas Cristo demonstrou seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Se a gente fosse bonzinho, se a gente fizesse coisas boas, aí tudo bem, faz sentido, morreu por mim porque eu sou uma pessoa boa. Não, o amor dele se demonstrou por nós, morrendo por pecadores, transgressores, corruptos, infratores da lei. Tem noção disso? Naquela cruz, Cristo aceitou morrer por pecadores. Aceitou sofrer a ira de Deus no lugar de pecadores, transgressores. Seria capaz de morrer por aquele homem que eu te falei? Que invadiu a tua casa, roubou teus bens, feriu a tua esposa, feriu teus filhos. Você seria capaz de fazer algum bem para esse homem? Mas Cristo fez isso por você, imagina. Isso é amor, isso é graça. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus tem amor. A Bíblia fala que Deus é. Amor é a essência do caráter de Deus. E não apenas tem amor, Deus tem. Deus, ele é a própria expressão de amor.
Ele é amor. Olha que John Flavel, um puritano, vai dizer: Jacó amou Raquel e suportou por ela o calor abrasador do verão e o frio do inverno. Mas Cristo, por amor a nós, por amor a você, suportou a ira de Deus. Isso é demonstração de amor. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Além de pagar por nossos pecados, além de sofrer a ira de Deus, como se não fosse o bastante, ele ainda nos fez reis e sacerdotes. Vamos primeiro na palavra. Olha o que ele vai dizer. E nos fez. Vamos lá, primeiro. E nos fez. Cada detalhe é importante, né? Ele não fala e nos fará, né? E nos fará reis e sacerdotes. Não, ele não coloca no futuro, ele não coloca no presente e nos faz reis e sacerdotes. Não, ele coloca no passado e nos fez reis e sacerdotes. Olha que interessante. Né, Carlos? Poderia colocar no futuro, né? Nos fará reis e sacerdotes. Poderia colocar no presente e nos faz reis e sacerdotes. Mas ele colocou no passado e nos fez reis e sacerdotes. Por que ele coloca no passado? É no momento em que somos salvos, convertidos. É no momento que a gente nasce de novo que ele nos faz reis e sacerdotes. Primeiro, reis. O que significa esse reis? Muitos pregadores vão relacionar isso à prosperidade, né? Isso aqui é como é que se diz aquele termo? Dado de bandeja? Isso aqui está dado de bandeja para os pregadores da prosperidade, né? Deus vai te fazer rei sobre a terra. Deus vai te fazer sentar na mesa dos príncipes. Deus vai te fazer uma pessoa importante, né? Uma pessoa de destaque, bem-sucedida. Os homens vão te admirar. Deus vai te fazer rei na terra. Você vai reinar nesse mundo. Será que é isso que João está querendo dizer? Que o texto está querendo mostrar? Não, nada poderia estar mais longe da verdade. Quando ele diz, e ele nos fez reis, é no sentido espiritual. Ele está querendo dizer assim, ó. Antes da nossa conversão, nós éramos escravos do pecado. Quando Cristo nos salva, ele nos liberta da escravidão do pecado e então nós passamos a reinar sobre o pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado já não tem mais domínio sobre vós. O pecado já não reina sobre você. Antes da nossa conversão, nós estávamos debaixo do domínio do diabo, do domínio de Satanás. Paulo diz em Efésios 2, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha o que Paulo diz, dentre os quais todos nós, ele está dizendo, todos nós estávamos debaixo do domínio do diabo, éramos servos do diabo, mas quando Cristo nos salva, quando a gente é regenerado, ele nos liberta do poder do diabo, e agora o diabo não tem mais poder, domínio sobre nós. É isso que ele está dizendo, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Por que tem crente aí vivendo apavorado com o diabo, né? Não dá para entender. Olha lá. A Bíblia vai dizer, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, ele já não mais reina sobre o homem. No momento em que somos salvos, regenerados, convertidos, é o Espírito Santo que passa a reinar em nós. Entendeu? Então quando ele fala, e nos fez reis e sacerdotes, é para nos mostrar que agora nós reinamos sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. Paulo vai dizer, pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu isso aí? O pecado, a morte e o diabo não tem mais poder sobre você. É isso, é no sentido espiritual. Mas agora tem uns pregadores que vai fazer uma ruaça isso aqui, hein? Se eles lerem isso aqui, lá, nos fez reis e sacerdotes. Você é rei, rapaz. Não, você não foi feito para ser cauda, não. Você foi feito para ser cabeça. Vai sentar na mesa dos príncipes. Você vai ser um homem de destaque, bem-sucedido. Você vai reinar nesse mundo. Quem ofereceu o reino desse mundo mesmo, hein? Todo esse reino será teu, se prostrado me adorares. Quem oferece a riqueza desse mundo, a ostentação, quem tenta o homem com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos, com a soberba da vida, é o diabo. Cuidado com isso. O diabo.
Esse reis aqui, então, é no sentido espiritual. Reinamos sobre o pecado, reinamos sobre a morte, reinamos sobre o diabo. A morte não tem mais poder sobre nós. O diabo não tem mais poder sobre nós. E nem o pecado tem o poder de nos condenar mais. Reinamos. É nesse sentido. Além de reis, ele também diz reis e sacerdotes. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que tinha acesso ao Santo dos Santos. Hoje, cada crente, cada salvo, Cristo o fez sacerdote. Meu amigo, se você é salvo, você tem acesso direto a Deus. Você não precisa mais de um mediador. Você não precisa mais de um homem que intervenha por você, porque o véu foi rasgado. Mas parece que hoje alguns crentes estão querendo costurar o véu que Cristo rasgou. Tem um pregador famoso, aí vai lá no pregador. Pregador, ora por mim. Por favor, coloca a mão aqui em mim. Ué, a tua oração não chega a Deus? É o quê? Você não tem acesso a Deus? É o pregador? É o pastor que tem acesso a Deus? Você não tem acesso? O catolicismo romano ainda impera em muitos ambientes, querendo costurar o véu que Cristo rasgou. Ainda coloca, muitos veem o líder da igreja como o sumo sacerdote. É ele que tem acesso ao Santo dos Santos. É a oração dele que tem poder. Existe uma doutrina conhecida como a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Cada crente, cada salvo, se tornou rei e sacerdote. Como a Bíblia está dizendo aqui, você tem acesso direto a Deus. A tua oração não precisa mais de um mediador, ela vai chegar a Deus, meu. Você é um crente comum, uma criança salva, regenerada. A oração dela chega como um cheiro suave às narinas de Deus. Lutero ensinava muito isso, né? O sacerdócio universal dos crentes. Não existe mais essa separação entre crentes numa categoria mais elevada e o crente comum na categoria ordinária. Não. Todo salvo se foi feito rei e sacerdote por Cristo. Tem certeza disso, Mário? Pedro vai dizer, 1 Pedro 2,9, vai dizer, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hebreus capítulo 10, 19, vai dizer, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. Vocês têm acesso à presença de Deus. Vocês têm acesso a Deus. Tenham ousadia para ir diante do trono da graça. Rei e sacerdote. Que coisa linda, né? Então, segundo, sacerdote também era aquele que tinha o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito era derramado apenas para os reis, profetas e sacerdotes. Mas a promessa de Joel diz, e eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Não é apenas aos reis, profetas e sacerdotes, não. Agora, no novo concerto, o Espírito seria derramado sobre toda carne. Meu amigo, um crente comum, você, um crente que ninguém dá nada, você tem o Espírito Santo habitando em você. Que honra, que privilégio, meu Deus do céu. E pensar que antigamente não. O Espírito era derramado sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas agora nos últimos dias, que último dia? Mas o último dia ainda não chegou, é só lá na frente. O que é os últimos dias? Quando é que começou os últimos dias? Na primeira vinda de Cristo. Esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo é denominado os últimos dias. É esse período da primeira vinda até a segunda vinda que a Bíblia chama de os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E é nesse período, é nesse momento, o Espírito Santo está aí disponível, foi derramado sobre toda a casa, sobre todo salvo, todo regenerado, todo eleito. Não mais sobre apenas reis, profetas e sacerdotes. Por isso que ele fala, você foi feito rei e sacerdote. Sacerdote, porque você tem acesso a Deus direto, o véu foi rasgado. Segundo, porque o Espírito Santo agora habita em você. E terceiro, o sacerdote também era aquele que conduzia o povo diante de Deus. Sabe o que significa? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos a responsabilidade de conduzir os pecadores até a
cruz de Cristo. Ou seja, nós temos a responsabilidade de proclamar a mensagem de salvação aos homens. Por isso, sacerdote, você é um salvo, você é um regenerado, então você é rei e sacerdote no reino de Deus. Você tem a responsabilidade agora de ser um embaixador de Cristo, proclamar a mensagem de salvação. É isso que também significa. Olha que privilégio. Ele poderia simplesmente ter nos perdoado e nos colocar em algum canto do universo. Mas não. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele nos perdoa, nos concede todo tipo de bênção, de misericórdia. Cada dia as misericórdias do Senhor se renovam, né? A cada manhã as misericórdias se renovam. Cada dia Ele nos dá sustento, ar para respirar, cuida de nós. E agora descobrimos que, além de tudo isso, Ele ainda nos fez reis e sacerdotes. Como Pedro fala na sua carta, Ele nos fez participantes da sua natureza divina. Imagina isso. Participante da natureza divina, o Espírito Santo habitando dentro de você. Certa vez perguntaram a Billy Graham: Billy Graham, algum dia você aceitaria ser presidente dos Estados Unidos? Sabe qual é a resposta de Billy Graham? Billy Graham diz, ele vai responder sem hesitar: ser presidente dos Estados Unidos? Jamais. Jamais me rebaixaria da posição que eu estou. Que posição, Billy Graham? Eu sou rei sacerdote do meu Deus. Para nós finalizar, vamos finalizar no versículo 6 mesmo, a exposição de hoje. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Olha esse para, uma palavra que expressa finalidade, propósito. E nos fez reis e sacerdote para Deus. Ou seja, Ele nos fez reis e sacerdote para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para exaltar a Deus. Esse é o propósito máximo da nossa existência, glorificar a Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster vai dizer: qual o fim principal do homem? Qual o maior propósito do homem? Glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o objetivo máximo da nossa vida, glorificar a Deus. Por que eu prego? Para glorificar a Deus. Por que eu louvo? Para glorificar a Deus. Por que eu evangelizo? Para glorificar a Deus. Por que eu oro? Para glorificar a Deus. Por que eu me santifico? Para a glória de Deus. É tudo para a glória dele, é tudo para glorificar ele, é tudo para exaltar ele. Por que eu venho no culto? É para a glória de Deus. Entendeu? Tudo que fazemos é para a glória de Deus. É para honrar a Deus e é para exaltar a Deus. Aí o versículo termina lá, corroborando o que nós estamos dizendo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém.